Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Estamos no tempo da Quaresma. É importante nós nos concentrarmos mais na oração, no jejum, na caridade, na esmola. Eu vou transmitir agora a liturgia da terça-feira da primeira semana da Quaresma, dia 8 de março de 2022. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Vós fostes, Senhor, o refúgio para nós de geração em geração. Desde sempre para sempre vós sois Deus. Salmo 89, versículo 1. Oração do dia. Rezemos. Olhai, ó Deus, vossa família e fazei crescer no vosso amor aqueles que agora se mortificam pela penitência corporal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Quem reza, fala com Deus. Quem ouve a Bíblia Sagrada, os textos da Sagrada Escritura, recebe a mensagem divina. Então, rezando, você está se dirigindo a Deus. E aqui Deus está se dirigindo a você quando você ouve a palavra da Bíblia. Ouve mesmo quando você lê a palavra da Bíblia. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos do 10 ao 11. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 34, versículos do 4 ao 5, 6 ao 7, 16 ao 17, 18 ao 19, refrão 18b. Sim, o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Repitamos: o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Clamam justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Repitamos: o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 6,
versículos do 7 ao 15. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Glória a Cristo, palavra do Pai que é amor. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4b. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão da leitura do Evangelho. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada. Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículos do 7 ao 15. É o Evangelho que nos mostra como Jesus instituiu o Pai Nosso. O cristão não reza assim: Pai meu. Ao ser batizado, ele foi mergulhado no seio da família trinitária. Por esse mesmo pórtico, ele entrou na igreja e passou a fazer parte de uma família. Por isso, desde então, ele reza assim: Pai Nosso. Em seus cadernos, Charles de Foucault anotou em oração: já que sois meu Pai, ó meu Deus, quanto eu devo sempre esperar em vós. Mas também, já que sois tão bom para mim, quanto eu devo ser bom para os outros. Já que vós quereis ser meu Pai e Pai de todos os homens, como eu devo ter para todo homem, seja quem for, por pior que ele seja, os sentimentos de um terno irmão. Nosso Pai, Pai Nosso, ensinai-me a ter este nome sem cessar em meus lábios. Com Jesus, nele e por ele, pois poder dizê-lo é minha maior felicidade. Mas não podemos estacionar no porto do lirismo. Reconhecer que Deus é Pai Nosso traz exigências de comunhão. Se o Pai é nosso, então serão igualmente nossos o pão, as ofensas, o bem, pão para a partilha,
ofensas para o perdão e o bem que chamamos de bem comum. E nós, os cristãos, devemos lutar para tornar real essa comunhão que foi iniciada por nosso batismo. É nessa moldura que podemos entender o quadro da igreja de Pentecostes. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 33. Na prática, se não temos um Pai comum, não somos irmãos. A experiência da fraternidade deriva diretamente da experiência da filiação. Enquanto não reconheço meu pai, não reconhecerei meus irmãos. A história de José do Egito é proverbial nesse sentido. Quando o pai nos adotou a todos, quando o filho morreu por todos, quando o espírito de Pentecostes faz falar todas as nações que há debaixo do céu, é porque se faz possível uma nova relação entre todos os homens, acima e além de qualquer barreira racial, política, ideológica. Não há nada mais comprometedor que rezar o Pai Nosso. Para entrar em seu sacrário interior, esta oração exige que deixemos lá fora o sentimento de superioridade, os rancores e os projetos de vingança. Exige que abramos braços e coração. Do contrário, poderemos ouvir a pergunta feita a Caim: onde está o teu irmão? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Oh, como é bom e agradável irmãos unidos viverem juntos. Salmo 133, versículo 1. Agora vamos ao santo do dia, né? Nesta terça-feira, 8 de março de 2022, primeira semana da quaresma, né? Estamos no início desse tempo especial. Na verdade, os santos são dois: São João de Deus e Santa Paula Fornés de São José de Calazans. Comecemos pela biografia de São João de Deus. É um texto que está na página www.rs21.com.br. É a página da TV Rede Século XXI. São João de Deus. Hoje a Igreja Católica celebra a festa de São João de Deus, fundador da comunidade dos irmãos hospitaleiros, padroeiros dos que trabalham em hospitais e dos que propagam livros religiosos. São João de Deus nasceu e morreu em 8 de março. Nascido em Portugal em 1495, faleceu em Granada, Espanha, em 1550, aos 55 anos de idade. De família pobre, mas muito piedosa, sua mãe morreu quando ele era muito jovem, e seu pai morreu como religioso em um convento. Em sua juventude, foi um pastor muito apreciado pelo proprietário da fazenda onde trabalhou, o qual propôs que se casasse com sua filha, e assim seria herdeiro daqueles bens. Mas o santo decidiu ficar livre de compromissos econômicos e conjugais porque queria se dedicar a trabalhos mais espirituais. Foi também soldado, sob as ordens do gênio da guerra Carlos V, em batalhas muito famosas, e a vida militar o fez forte, resistente e sofrido. Depois de deixar o exército, decidiu se render à vida apostólica, vendendo livros religiosos nas ruas. Ele chegou a Granada, na Espanha, cidade onde em 1538, depois de ter ouvido o inflamado sermão de São João d'Ávila contra a vida de pecado, começou a gritar: misericórdia, Senhor, sou um pecador. Confessou-se com São João d'Ávila e propôs como penitência fingir-se de louco para que as pessoas o humilhassem e o fizessem sofrer.
Distribuiu entre os pobres tudo o que tinha em sua pequena livraria. Começou a vagar pelas ruas da cidade, pedindo misericórdia a Deus por todos os seus pecados, e como as pessoas acreditavam que era louco, começaram a atacá-lo com pedras e golpes. João de Deus foi levado para o hospício, onde foi tratado com crueldade, e todo sofrimento era oferecido pela conversão dos pecadores. Depois de sair do hospício, fundou um hospital e ensinou, por exemplo, que a certos enfermos se deve curar primeiro a alma, se quiser obter depois a cura do corpo. Em uma ocasião, seu hospital se incendiou e, sem questionar-se, São João de Deus entrou várias vezes para resgatar os pacientes. Quando passou em meio às chamas, não sofreu nenhuma queimadura, conseguindo salvar a vida de todos os pobres a quem se dedicava com tanto amor. Em 8 de março de 1550, sentindo que se aproximava a sua morte, ajoelhou-se e exclamou: Jesus, Jesus, em suas mãos me encomendo. Nesse momento faleceu e após sua morte recebeu de Deus muitos milagres para seus devotos. Foi declarado santo em 1690. Atualmente, os irmãos hospitaleiros de São João de Deus se dedicam a cuidar dos doentes em suas centenas de casas localizadas em diferentes partes do mundo. Atendem os enfermos em todos os continentes e com grandes e maravilhosos resultados, empregando sempre os métodos da bondade e da compreensão em vez do rigor e da tortura. Que história, hein? Eu nunca tinha ouvido falar de uma história dessa. Agora vamos à história de Santa Paula M. Fornés, de São José de Calazans. Na vila de Arenys de Mar, perto de Barcelona, Espanha, nasceu Paula Montal Fornés, em 11 de outubro de 1799, que no mesmo dia recebeu o batismo. Paula passou a infância e a juventude em sua cidade natal, trabalhando desde os 10 anos de idade, quando seu pai morreu. O seu lazer era a vida espiritual de sua paróquia, onde se destacou por sua devoção à Virgem Maria. Paula Montal, durante este período, constatou, por sua própria experiência, que as possibilidades de acesso à instrução e educação para as mulheres eram quase nenhuma. Um dia, quando estava em profunda oração, se sentiu iluminada por Deus para desenvolver este dever. Decidiu deixar sua cidade natal para fundar um colégio inteiramente dedicado à formação e educação feminina. Paula Montal se transferiu para a cidade de Figueiras, junto com mais 3 amigas de espiritualidade mariana, e iniciou sua obra. Em 1829, ela abriu a primeira escola para meninas, com amplos programas educativos que superavam o sistema pedagógico dos meninos. Era uma escola nova. Assim, Paula Montal, com seu apostolado, totalmente voltado à formação feminina, se tornou a fundadora de uma família religiosa inspirada no lema de São José de Calazans: piedade e letras. Sempre fiel à sua devoção à Virgem Maria, deu nome para a sua congregação de Filhas de Maria. A estas religiosas transmitiu seu ideal de salvar a família, educar as meninas no santo temor de Deus. E continuou se dedicando à promoção da mulher e da família. Em 1842, abriu o segundo colégio em sua terra natal, Arenys de Mar. Nesta época, Paula Montal decidiu seguir os regulamentos da congregação dos padres escolápios, fundada por São José de Calazans, com quem se identificava espiritualmente. Um ano após abrir a sua terceira escola, Paula Montal conseguiu a autorização canônica para, junto com suas 3 companheiras, se tornar religiosa escolápia.
Em 1847, a congregação passou a ser Congregação das Filhas de Maria, religiosas escolápias, que ano após ano crescia e criava mais escolas por toda a Espanha. Paula Montal deu a prova final de autenticidade, da coragem e da ternura do seu espírito, modelado por Deus em 1959. Neste ano, no pequeno e pobre povoado de Olesa de Montserrat, fundou sua última obra pessoal, um colégio ao lado do Mosteiro da Virgem de Montserrat. Ali ficou durante 30 anos escondida, praticando seu apostolado. Morreu aos 26 de fevereiro de 1889 e foi sepultada na capela da Igreja da Matriz de Olesa Montserrat, Barcelona, Espanha. Solenemente foi beatificada em 1993 pelo Papa João Paulo II, que posteriormente a canonizou em Roma no ano de 2021. Aliás, no ano 2001. A mensagem do século XIX de Santa Paula Montal Fornés, de São José de Calazans, será sempre atual e fonte de inspiração para a formação das gerações do terceiro milênio cristão. São João de Deus e Santa Paula Fornés, de São José de Calazans, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, El Shaddai. Também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, se for para o seu bem. Quando você faz a sua súplica, a sua oração, Deus pode responder com 3 respostas. Sim, não e espere. Se for não, é para o seu bem. Deus não quer o mal de ninguém. Eu sou exemplo vivo disso. Quantas vezes Deus me deu um não e eu só fui descobrir mais tarde que era para o meu bem, para a minha salvação. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, ou evangélicos ou protestantes, os nossos queridos irmãos. Não importa a pronúncia, porque o termo é do aramaico dialeto de Jesus e significa a mesma coisa, tanto com a pronúncia católica ou com a pronúncia protestante. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Senhor, vem. Um dia ele vai voltar. Será o juiz universal, o juiz da humanidade. O juízo final será comandado por Jesus e seus anjos. É algo inenarrável. Não há como nós falarmos como será reunir toda a humanidade, ressuscitar os mortos, julgar a todos, vivos e mortos, os mortos sendo ressuscitados, Jesus ali, sem essa questão de tempo, espaço, isso não existirá mais. É difícil, não há como exprimir em palavras humanas. Agora, Deus nos pede, se nós quisermos a vida eterna, que nos arrependamos dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos pecados dos meus irmãos, cometidos a cada átimo de segundo, pecados do pensamento, dos atos, das omissões. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor.